Ok? Senhores, um evento como esse ele permite que muitas vezes a gente consiga propor, alinhar e trazer novos objetivos, inclusive novas ideias e novos compromissos. A conversa sobre a primeira vez que a gente falou sobre a pós-graduação em Escola Austríaca do Mises foi uma conversa que eu tive com o André e hoje nós temos uma pós-graduação. A conversa que a gente teve sobre o Summer School foi para ser aqui, foi com o Eric e aconteceu aqui. Então, esse é um lugar que ele permite, sempre vai permitir essa interação. O André é nosso coordenador do direito, responsável por todo o direito do Mises como um todo, né? Nós estamos começando com a pós-graduação em Escola Austríaca, mas eu espero que a gente seja algo bem maior, com graduações, mestrados e doutorados. Esse é o objetivo central do Mises hoje, é se voltar para a educação e influenciar ao máximo na sociedade brasileira, sem qualquer apoio estatal. Esse é o objetivo da gente, por isso é que o Jean comentou que a gente não recebe dinheiro da Nalma. Tá? Então, o André é, sem dúvida, grande parte nisso. Ele vai falar agora sobre um tema que eu gosto muito, que é propriedade intelectual. Ano passado, inclusive, ele deu um carão em todo mundo que começou a defender isso aqui. Na última Summer School, ele estava bem revoltado quando falaram sobre o tema e ele respondeu de uma forma bem forte, que era um absurdo alguém defender isso. O André, junto com o Thiago, também nosso colega na pós-graduação, escreveu um livro sobre propriedade industrial que eu recomendo muito. O André é uma das referências hoje no Brasil sobre direito empresarial como um todo, um doutrinador já bem renomado. É sempre um prazer e uma honra ouvi-lo, porque a gente está chegando hoje, já está parando de defender, dizer que defende uma escola e tudo, e está começando a aparecer para toda a sociedade o óbvio, que o que a gente defende é bom senso e é exatamente o que a gente precisa demonstrar cada vez mais. Boa palestra, meu cara. Salva de palmas aí para o André. Pessoal, boa tarde. Bem, vamos lá. Falar mal de antitruste e regulação é empurrar bebo em ladeira numa plateia de liberais, não é? Agora, falar mal de PI, aí o buraco fica mais embaixo. Por incrível que pareça, principalmente numa plateia de liberais. Porque em matéria de PI há um movimento estranho. Geralmente, os não liberais é que hoje são defensores da PI. Por quê? Porque eles acham que é propriedade e eles são contra a propriedade. Geralmente, os liberais são a favor de PI. Por quê? Porque eles acham que é propriedade e eles são a favor de propriedade. Né? Acontece que há muita névoa nesse debate, há uma zona bem complicada, há muita ausência de dados de um lado e que fala-se muitos números sem ter dados nenhum. O outro lado está cheio de dados e ninguém nunca fala. Há uma confusão de conceitos, chama-se algo de propriedade que está longe, nunca foi propriedade, não é, nunca vai ser. E é isso que eu vou tentar falar aqui para vocês agora. O que é que eu vou fazer? Nós vamos focar basicamente em dois tipos de PI mais conhecidos, direitos autorais e patentes. Eu não vou entrar em outras áreas de PI, como marcas, porque é um ponto mais sensível, exigiria um aprofundamento muito maior, mas eu estou totalmente aberto a responder sobre isso na parte de perguntas ou durante o resto do dia aí para vocês. Quem foi aluno lá da pós viu que a gente desenvolveu mais sobre isso, tal. Acho que ficou bem claro a questão das marcas. Então eu vou focar aqui em direitos autorais e patentes. O que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou explicar como surgiu todo o debate sobre direitos autorais e sobre patentes. Quais são os argumentos que eu chamo de argumentos éticos ou justnaturalistas em defesa da PI e os argumentos utilitaristas em defesa da PI e questionar esses julgamentos, esses fundamentos à luz dos princípios básicos da Escola Austríaca de Economia. Beleza? Então vamos lá. Tudo começa com a definição do que é propriedade intelectual. Propriedade intelectual é propriedade sobre bens imateriais, bens incorpóreos. Ao contrário da propriedade que existe sobre bens materiais, sobre coisas corpóreas. Ou seja, todo tipo de criação ou invenção do gênio humano. Uma melodia, por exemplo, uma nova tecnologia, uma obra de arte, um filme, um produto novo, uma técnica nova de produzir algo, até o desenho do produto, tudo isso se encaixa hoje num conceito no genérico de propriedade intelectual. Nós temos basicamente, quando a gente fala em PI, propriedade intelectual, a gente tem basicamente duas espécies,
de propriedade intelectual. De um lado, os direitos autorais, que no Brasil são regulados pela Lei 9.610, 98, e de outro lado, o direito industrial ou direito de propriedade industrial. Nessa aqui vai ser mais difícil eu ficar parado aqui, viu? E eu coloquei aqui porque eu tenho muitos dados e eu vou ter, vez ou outra, dar uma colada aqui, para não esquecer de nada. Do lado do direito industrial ou direito de propriedade industrial, nós temos a Lei 9279. É sobre isso que eu tenho um livro com o meu amigo Tiago Guterres, é um livro de comentários à LPI, né, e que a gente aproveita para falar também um pouco dos argumentos contrários à propriedade intelectual. Basicamente, esses direitos industriais são as patentes de invenção e de modelo de utilidade, as marcas, os desenhos industriais, as indicações geográficas e as regras de repressão à concorrência desleal. Aqui é um exemplo, numa única imagem, dos vários tipos de propriedade intelectual que eu já falei até agora. Nós temos aqui a marca, né? A marca Coca-Cola, que é uma marca até de um tipo diferente, que é o que a gente chama de marca mista, que ela protege não apenas o nome, mas a forma, até a fonte e tal. Nós temos o desenho industrial, que é a forma da lata. Nós temos uma patente, né, do modo de abrir aqui. Então, e até a gente tem aqui uma outra área da propriedade intelectual que muita gente fala, que é o segredo de empresa, né? Todo mundo fala no segredo lá da fórmula da Coca-Cola e tal, né? Eu, quando fui para o Alabama, lá para o Miss University, como eu passei por Atlanta, né, que é pertinho de Albany, né, a gente vai por lá, eu fui lá no Museu da Coca-Cola em Atlanta, né? Tirei uma foto, feito uma bestalhada lá no cofre, no cofre lá onde supostamente está a forma da Coca-Cola. Coca-Cola e tal, né? Hoje em dia há uma exacerbação tão grande da proteção da API, fruto de tudo isso que a gente vai falar na palestra de hoje, porque a API não é propriedade, é monopólio, é privilégio, então todo mundo quer estender esse privilégio. Então hoje há uma exacerbação tão grande da proteção API que a gente tem uma série de outros tipos de API. Tem a Lei 9456 que trata dos cultivares, né, a árvore, semente e tal, também é protegido por um tipo de API. A Lei do Software, se vocês perceberem, ela foi editada no mesmo dia da Lei dos Direitos Autorais, é 9.609 e 9.610. Temos a topografia de circuitos integrados, que é também um tipo de IPI hoje. A lei do conhecimento tradicional também é um tipo de IPI, protege os conhecimentos tradicionais lá de povos, né, como indígenas e tal. Ou seja, PI hoje é o que não falta, né? Quando tudo começou? Quando é que toda essa discussão sobre PI, né, propriedade intelectual, começou? Começou aqui, ó. Vocês vão perceber que os slides agora da tarde não são padrão Deltan Dallagnol. Porque o de manhã foi aqueles slides bem Mobral mesmo, de quem não sabe mexer no PowerPoint, sou eu. Como isso aqui eu estou aproveitando os slides do nosso amigo Tiago, que ministrou a aula lá comigo na pós-graduação semana passada, e ele manda muito bem em PowerPoint, o PowerPoint de hoje à tarde vai ser melhor. Tudo começou aqui, ó, quando Gutenberg desenvolveu lá a prensa dos tipos móveis, o que permitiu a produção em larga escala de livros, que até então os livros eram copiados à mão por monges copistas, né? Então isso aqui levava até um ano para você fazer. Com a prensa dos tipos móveis, a produção de livros aumentou muito. Ela chegou a subir em 50 anos na Europa de 30 mil para 13 milhões de livros, né? E aí surgiu um problema. Qual o problema? Mais ou menos o mesmo problema que a gente tem hoje, que não é problema, eu estou falando problema entre aspas, que é com internet e Facebook, é a difusão de conhecimento. Todo mundo era livre para escrever qualquer coisa e isso facilitava muito a difusão de ideias. E isso incomodou algumas pessoas. Incomodou quem? Quem é essa? Quem sabe? Quem assiste The Tudors? Né? Essa atriz linda, mas ela na série ela fazia o papel da Queen Mary, né? a rainha sangrenta, Bloody Mary. A rainha, o que é que ela fez na época? Ela se incomodava muito, todo mundo conhece, ela era católica fervorosa, filha de Catarina de Aragão, teve toda aquela confusão lá com Ana Bolena, e quando ela assume, ela começa a fazer uma caça muito grande aos hereges e tal, ela queimou muita gente, por isso que ela é chamada de rainha sangrenta, né? E o que é que ela faz? Ela, preocupada com a rápida difusão e a ampla difusão de ideias naquela época, principalmente ideias heréticas, as ideias de Lutero e tal, eles tentam de toda forma fiscalizar e censurar a produção literária, mas não conseguem, né, por meio da fiscalização. Qual é a grande ideia dela? Ela faz isso. Ela concede o monopólio para uma guilda, a Stationers' Company. Era uma guilda formada por 21 editores e eles passam a ter o monopólio da produção de livros. Ou seja, você é um defensor da API? Você acha que direitos autorais surgiram em defesa da livre expressão dos autores? Não, foi um instrumento de censura. Parabéns, primeira informação que você está sabendo hoje.
né, nas origens você defendeu a censura. Então foi assim que surgiu o debate. Surgiu como instrumento de censura pela rainha pela rainha Maria, perdão. Durou um tempo isso aí, mas depois de um certo tempo, o parlamento começou a ser muito restritivo na concessão de monopólios, né? E começou a surgir um certo debate e não quiseram renovar o monopólio da Royal Charter para a Stationers' Company. O que é que aconteceu? Veio o famoso Estatuto da Rainha Ana, né? A Lei para o Encorajamento do Aprendizado. Olha que beleza. Sabe o que era essa lei? Era uma lei que dava um eufemismozinho naquele monopólio que tinha sido dado àquela guilda. Ela dava um privilégio para os editores de 14 anos renováveis, né? Já resolveu um pouco, por fruto de muito lobby. Resultado, depois de um certo tempo, quando começou a surgir uma série de controvérsias, porque durava só 14 anos, caía em domínio público, e aí as obras podiam ser copiadas, começaram a haver algumas ações na justiça, alegando o seguinte, que na verdade não tinha que recorrer a um direito estatutário, porque a propriedade literária era um direito natural, que vinha da própria common law. E aí há o uso de quem? Ninguém mais, ninguém menos de John Locke, o teórico talvez mais influente da época. Toda a ideia, de propriedade intelectual começa a desenvolver como uma ideia de direito de propriedade mesmo, um direito natural, né? E surge, portanto, o argumento de um naturalista ou ético em defesa da API. Aquela ideia de quê? Do homesteading de Locke. Ora, se eu tenho direito natural aos frutos do meu trabalho, eu tenho direito também a todas as minhas criações, já que elas decorrem da minha mente, da minha contribuição. Então, começa a surgir a ideia da propriedade literária. Na verdade, eu não tenho direito àquilo, não é porque a rainha me deu uma carta real, não é porque o parlamento aprovou um ato lá que me dá um direito de 14 anos, tal. Não, é porque eu tenho um direito natural sobre isso. E é um direito de propriedade, né? Opa, aí a questão foi para os tribunais. Então, houve um intenso debate, pessoal, no século XVIII sobre isso, né? Que debate? Perdão, acho que eu errei aqui. É século XVIII mesmo, né? Não, é século XVIII, é isso mesmo. Porque sempre confundo esse negócio. Você olha o 17, é século XVII, aí não é 17. Eu sei que é um a mais ou um a menos. Aí é um a mais. Aí... O cara fica numa dúvida danada, né, meu irmão? Mas então, esse debate foi muito profícuo, gente. Foi uma época em que os tribunais, a sociedade, a academia, os intelectuais discutiram muito essa coisa. Espera aí, é propriedade mesmo ou não é? Porque se fosse propriedade, implicaria o quê? Um direito perpétuo. E que não dependeria de nenhuma concessão da coroa ou do parlamento, né? E houve esses três famosos casos. O primeiro caso, Miller vs. Taylor, era o seguinte. Miller era um editor que tinha os direitos sobre esse poema aí, ó, The Seasons, esse livro de poemas. E Taylor era um livreiro que, quando expirou, caiu em domínio público, começou a fazer cópia e vender. Então, Miller processou ele e disse, com base na ideia de Locke, lá de direito à propriedade literária. Miller ganhou nesse caso. Depois teve esses outros dois casos, e nesse último caso aqui, a coisa reverte e as cortes inglesas dizem não, na verdade não tem propriedade literária, não tem direito perpétuo nenhum, não. É realmente um direito estatutário, é concedido pelo parlamento, então é o direito dos 14 anos. O que é que sobra desse debate aqui? É um debate muito profícuo, muito interessante, mas o que é que sobrou dele? Sobrou que os argumentos eram muito fracos, eram argumentos muito mais de achismo, jogava uma coisa aqui, não houve nenhuma defesa consistente, teórica, cientificamente, de nenhum ponto, né? Então você vê, ó, por exemplo, Lord Mansfield aqui naquele primeiro caso, a base desse direito está na justiça. É justo que um autor possa colher os lucros resultantes de sua perspicácia, de seu labor. O outro já veio com uma coisa mais utilitarista. Não, sabe incentivar a produção literária, as penosas pesquisas dos homens estudiosos, né? A melhor e mais fácil maneira de fazer é assegurar um direito de propriedade sobre seus trabalhos. Ou seja, é uma coisa que não é que existe mesmo direito de propriedade, não, mas a melhor e mais fácil maneira de incentivar aqui é dar um direito de propriedade, é conceder, né? Esse aqui já é um cara mais lockeano, né? O Lord Astor. Esse é lockeano mesmo. O autor é dono do produto do seu esforço intelectual. Bem a aplicação da homesteading aqui na área de criações, né? Agora não foi unânime não, viu? O Lord Yeats disse, olha, embora seja possível admitir que o manuscrito físico é objeto de propriedade, estender esse argumento para as ideias é em si um tanto ousado. Nada que não tenha substância corpórea pode ser objeto de propriedade, né? E depois ele ainda fala, toda a existência da propriedade literária está na mente apenas, incapaz de qualquer outro modo de aquisição e desfrute além da apreensão mental.
segura e invulnerável em sua própria materialidade. Nenhuma invasão pode atingi-la, nenhuma fraude ou violência pode diminuí-la. Mesmo assim, é disso que o réu está sendo acusado de ter feito. Ou seja, ao copiar, esse Lorde diz assim, o cara copiar, ele não infringiu a propriedade literária do outro cara, não. A propriedade literária do outro cara está na mente, tudo, ele está só copiando. Aliás, esse é um dos argumentos dos austríacos que a gente vai retomar já já, né? Ou seja, nesse primeiro caso, você vê que ganhou, o Miller ganhou, mas com aquela coisa, não, é justo dar a ele, porque realmente tem que incentivar mesmo, mas não, falta consistência. No último caso, naquele último caso lá, Donaldson versus Beckett, a decisão, o entendimento foi reformado e o que é que eles disseram? O fato de a concessão de um direito de autor perpétuo implica que o aprendizado estará preso nas mãos de um pequeno grupo de pessoas até que o público se torne escravo delas. Isso é razão suficiente para rejeitar esse argumento. Então rejeitaram o argumento da ideia de propriedade literária, que daria um direito natural, um direito perpétuo, e disseram, não, é um direito estatutário mesmo, o parlamento concedeu 14 anos e acabou-se. Ou seja, a partir daí se formou o debate da propriedade literária. O que é que sobra desse debate? Como eu disse, nenhuma resposta teórica, científica, satisfatória foi dada. É um debate, digamos, é um debate intenso, tudo, mas falta substância nos argumentos, você percebe isso. E outra, simplesmente só legitimaram o direito de natureza estatutária, não reconheceram o direito natural, a existência de um direito de propriedade mesmo. Diferente aconteceu com as patentes. As patentes nunca na história foram defendidas como um direito perpétuo, como um direito de propriedade. As patentes sempre foram vistas como um privilégio concedido pelo Estado. Aliás, aí é a segunda informação que eu vou dar tristemente a vocês, né? Aliás, no início, patente não tinha nada a ver com invenção, viu? As patentes eram concedidas pelos mais variados motivos, muitas vezes para extrair renda. Né? A coroa dava uma patente para fulano, não é porque fulano inventou nada, não, não tinha nada a ver com ter inventado. Dava para dar a ele só, às vezes para praticar protecionismo, às vezes para ganhar dinheiro mesmo, por meio de recebimentos decorrentes da exploração daquela patente. Patente sempre foi isso. Só que o que é que acontece? Em 1624 é quando é aprovado o famoso Estatuto dos Monopólios, que limitou muito o poder da coroa de conceder esses monopólios patentários. Porque já havia, uma época, uma forte restrição a isso, principalmente na colônia e tal, nas colônias. Então havia uma resistência muito grande a esses monopólios concedidos pelo Estado. Com a edição do Estatuto dos Monopólios, porém, as patentes para novas invenções são mantidas, né? E aí o que é que acontece? São mantidas sempre com um prazo, né? Isso é o que acontece, por exemplo, Thomas Jefferson era lockeano, mas ele nunca aceitou a ideia de que patente era direito de propriedade, que daria um direito perpétuo. A Constituição americana sempre disse, o Congresso deve ter o poder de promover o progresso das ciências das artes úteis, assegurando por tempo limitado a autores e inventores um direito exclusivo aos seus respectivos escritos ou descobertas. Mas, olha, privilégio limitado no tempo. Rejeitaram a ideia. E aí, durante muito tempo, patentes foram isso, portanto. Né? Eram restritas a novas invenções, acabou com aquela ideia de dar patente para tudo que não tinha a ver com invenção, mas sempre foram vistas como um privilégio concedido pelo Estado, como um monopólio concedido pelo Estado, e mais, um monopólio temporário. Sempre, desde a origem, a patente foi isso. Foi isso, né? No século XIX vai haver um intenso debate sobre patentes. E esse texto é um texto muito interessante sobre esse debate, né, do Fritz Machtub. Né, o que é que acontece no século XIX? Começa a haver um forte movimento para reformar o Estatuto dos Monopólios e muita gente defendia o fim, a abolição das patentes. Quem defendia? Os defensores do livre comércio. As câmaras de comércio, os grandes inventores, os grandes industriais, os grandes empresários, os grandes empreendedores, as grandes entidades de defesa da liberdade, foram os grandes debatedores do lado da abolição das patentes nesse período. Perderam. Em alguns lugares até ganharam, na Holanda, na Suíça, houve quase que a abolição total. Mas na Inglaterra, em outros lugares, perderam esse debate. Mas foi um debate muito intenso. O que sobra disso aqui, pessoal, é o seguinte, mesmo em países como Estados Unidos, Inglaterra, nunca se entendeu patente como propriedade, ou como algo que era considerado uma propriedade daquele que inventa e, portanto, daria a ele um direito perpétuo, um direito natural. Não, sempre foi vista como ela é,
um monopólio, um privilégio concedido pelo Estado e mais, temporário. Nesse debate a favor das patentes, houve uma série de argumentos, e também eram argumentos muito desencontrados, às vezes, de um lado, argumentos éticos, outros argumentos utilitaristas. Olha aqui, ó, o John Stuart Mill, ó, defendendo patente. Que ele, o inventor, deve ser recompensado e remunerado, não será negado. Seria uma grande imoralidade da lei deixar todo mundo livre para usar o trabalho de uma pessoa sem seu consentimento, sem dar-lhe o equivalente, né? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1948, aí um pouco depois já, mas assegura o direito à proteção dos interesses morais e materiais resultantes de trabalhos científicos, literários ou artísticos pelo seu autor, né? Nós temos a famosa Ayn Rand, que era uma ferrenha defensora da propriedade intelectual, como vocês sabem, né? Patentes são o coração e o núcleo dos direitos de propriedade. O governo não concede uma patente aos direitos autorais no sentido de um presente, privilégio ou favor. O governo só protege, ou seja, o governo certifica a origem de uma ideia e protege o direito exclusivo do dono. Faltou em Rand estudar um pouco de história do debate das patentes, porque isso nunca foi. Isso ela tirou da cabeça dela. Sempre foi um privilégio, sempre foi um presente dado pelo governo temporário, né? Há até teses que dizem que a concessão, o reconhecimento da patente como direito, um direito exclusivo aí, é uma forma de corrigir falhas de mercado, porque haveria uma dispersão do conhecimento que não geraria um retorno para o inventor, então isso seria uma falha, uma espécie de falha de mercado que precisaria ser corrigida por regulação estatal. Essa é a ideia, por exemplo, de Denis Borges Barbosa, que é um dos maiores, talvez o maior autor de propriedade intelectual no Brasil, morreu recentemente, mas é um dos maiores autores de propriedade intelectual, se não o maior autor de propriedade intelectual no Brasil, né? Então, vejam, a nossa Constituição também assegura proteção aos autores de inventos industriais, também o quê? Privilégio. Veja que a nossa Constituição mesmo, ela não fala em propriedade, ela fala em privilégio temporário. Então, você veja que também é um debate muito nebuloso sobre patentes. Enfim, esse é o panorama das patentes e dos direitos autorais historicamente. Um surgiu como instrumento de censura, né, e foi depois rejeitado como ideia de propriedade, a outra nunca foi considerada propriedade, sempre foi vista como privilégio, era concedida de forma arbitrária e total, depois houve um certo controle só para novas invenções e tal. E assim foi. O que é que a escola austríaca diz em relação a isso? Primeiro, em relação ao fundamento ético, né? Falta de base histórica, total, como a gente viu. Não há base histórica que sustente nem direitos autorais, nem patentes como direito de propriedade do seu inventor, do seu autor, né? Sempre foi algo concedido mesmo pelo Estado, ou privilégios concedidos pela coroa, ou depois leis baixadas pelo parlamento. Mas sempre uma concessão estatal. Não é como vida, propriedade e liberdade, que historicamente, o Rodrigo estava falando aqui, historicamente foram reconhecidos como direitos naturais do homem. Nunca houve essa percepção, né, doutrinária, consensual de que patentes ou direitos autorais são direitos de propriedade. Nunca. Não há evidência histórica nenhuma nos debates sobre isso, quanto a essa questão. Segundo, a temporariedade. Vem cá, se é um direito natural, se é propriedade, se há um fundamento ético por trás, por que tem tempo? Por que tem prazo? E outra, qual é o prazo? No Brasil são 20 anos patente de invenção, 15 anos modelo de utilidade. Por quê? Por que não são 30? Por que não são 18? Por que não são 6 meses? Por que não são 30 dias? Né? Por quê? Quem define isso? Cadê o estudo que diz que tem que ser tal? E você pode ver que todas as discussões sobre aumento de prazo de patente é fruto de lobby. Pegue a história, querem entender um pouco mais sobre isso? Estudem a história do aumento do prazo de direitos autorais nos Estados Unidos por causa do Walt Disney. Sempre que a patente da porcaria do Mickey Mouse ia expirar, fazia-se um lobby e aumentava o prazo da patente. Sempre. Pode ver. Tem até um gráfico aqui, eu não vou ficar procurando, que está muito longe, que mostra isso, como foi evoluindo. Sempre o lobby é na hora de... Ou seja, não tem critério nenhum para definir esses prazos. É arbitrário, é uma total arbitrariedade. Né? Se fosse direito de propriedade, devia ser eterno, perpétuo. Mas e se você ser dono da sua casa só por 10 anos? Né? Ia terminar e a menina do MST aqui na sua porta, lá com enxada, para dar uma pisa e tomar a sua casa. Né? Outra coisa, a arbitrariedade na concessão desses direitos de propriedade intelectual. Não sei se vocês sabem, gente, mas se você é um ferrenho defensor da PI, saiba, você defende tipo 1%, sabia? Porque 99% das coisas que se criam não são protegidas por nenhuma lei de PI. Não sei se vocês sabiam disso. Mas, por exemplo, as fórmulas matemáticas, concepções abstratas, as teorias filosóficas, os estilos de arte, regras de jogo e tantas outras coisas, nada disso é protegido. Nada disso é protegido. A fórmula lá de equivalência massa e energia de ar não é protegida.
as leis da física que foram desenvolvidas, aquelas fórmulas todas que a gente estuda no colégio, quem não é da área de exatas estudou por nada, né? Nada daquilo é protegido. Aí você fala assim, mas não é protegido porque não tem uma utilidade prática. Quem disse que não tem? Quantos e quantos inventos práticos não foram desenvolvidos depois que Einstein descobriu aquela lei toda que ele descobriu? Ou quanto às leis da física? Por que não proteger essas coisas? Por que não proteger uma teoria filosófica? Né? Por que não proteger uma concepção abstrata? Por que não proteger os estilos de arte, os estilos literários? Por que não proteger regras de jogo? Né? Por que não? Porque é arbitrário. A API é arbitrária, é fruto de lobby. Então, houve lobbies históricos que foram se formando e esses lobbies conseguiram manter seus direitos. Mas, não, se você acha que eu defendo o PI porque eu sou a favor do inventor-criador, sabe que 99% aproximadamente das coisas que se inventam e se criam não tem proteção. Né? Então, repense o que você está achando. Outra coisa, para reconhecer que há propriedade sobre algo, porque o cara inventou, você tem que reconhecer o seguinte, que o cara realmente inventou algo do nada. Vocês acham que hoje em dia, principalmente, ainda naquela época, hoje em dia alguém inventa algo do nada? Você acha que existe uma invenção hoje que não é fruto de um conhecimento acumulado ao longo do tempo? Por que essa pessoa então tem direito àquilo? Se naquela invenção dela há milhares de anos de conhecimento incorporado. Ele vai reconhecer, ele vai procurar os herdeiros de todo mundo para sair dando royalties para todo mundo. Né? Até a linguagem que a gente usa para expressar a invenção que a gente desenvolveu é o que a gente captou por força do conhecimento acumulado da história. Né? Não existe criação do nada, gente. Hoje em dia não existe nada novo. Né? Nada novo. Não existe nada original hoje em dia. Tudo é fruto de um conhecimento acumulado. Né? Aliás, Mises dizia isso. Né? A história de todo dispositivo tecnológico, quando contada de forma completa, remonta às invenções mais primitivas feitas pelos habitantes das cavernas, nas primeiras eras da humanidade. Escolher qualquer ponto inicial posterior é uma restrição arbitrária de toda a narrativa. Pode-se começar a história da telegrafia sem fio com Maxwell e Hertz, porém pode-se igualmente recuar até os primeiros experimentos com eletricidade, ou a qualquer feito tecnológico anterior que teve necessariamente que anteceder a construção de uma rede de rádio. Né? Então, o que definir o que é invenção? Eu vou considerar invenção sobre o telefone, mas e os fios que tinha antes? E o que está dentro, o que permitiu? Por que não? Então, quer dizer que, ou seja, não é invenção. Nada é fruto de uma total originalidade de alguém. É arbitrária a concessão também, né, em relação a isso. Então, se não é propriedade, porque a ideia de propriedade não deve estar focada na criação, qual é a perspectiva austríaca? Qual é a justificativa, afinal, para direitos de propriedade? E quem conhece um pouco de escola austríaca sabe, os austríacos sempre focaram que o fundamento da propriedade é a existência de escassez, né? A propriedade é importante porque a gente vive num mundo de bens escassos. Se a gente vive, por que ninguém é dono do ar que respira? Porque o ar é abundante. Você pode estar do lado do Luciano Huck e ele dá uma fungada bem forte, você não vai morrer. Né? Tem ar para todo mundo. Não precisa ter propriedade sobre o ar, porque o ar é abundante. A gente tem propriedade porque tem escassez, gente. Né? Então, quando há escassez, é importante ter propriedade para você resolver conflito. O que é que acontece quando você cria PI? Você cria escassez artificial pelo uso da força estatal. Você não resolve conflito, você cria conflito. É o que Hoppe diz. Isso aí é uma norma anômala, porque é uma norma que não soluciona conflito, ela cria conflito, ela potencializa conflito. Porque, como o Rothbard dizia, na verdade, patentes e direitos autorais, em vez de serem propriedade, eles são uma agressão à propriedade de terceiros. Se eu digo que você fez uma música e você é dono daquela música, você pode me proibir de cantar aquela música, significa que eu estou dizendo que você é dono das minhas cordas vocais, da minha boca, do meu violão, da minha caixa de som, né? Ou seja, na verdade, reconhecer uma propriedade intelectual sobre essa música significa agredir, a minha propriedade real sobre o meu corpo, sobre a minha voz, sobre as minhas cordas vocais, sobre tudo. Né? Eu vou ter que estourar esse tempo aí, viu? Desculpa aí. Ou seja, não existe propriedade intelectual, pessoal. O que existe são monopólios intelectuais. É criação artificial de escassez por meio da força estatal. Aí você diz assim, lá vem André com essas invenções austríacas, meu irmão. Ó, eu vim pro Mises Summer School, porque eu sou liberal e tal, mas não gosto desse negócio, esse radicalismo austríaco, não. Eu chego em qualquer discussão, vou falar da escola austríaca, a turma dá logo em mim. Olha, presta atenção, não é uma exclusividade austríaca, não. Hoje é entendimento consensual, até dos defensores da PI, que PI não é propriedade. Aqui, ó. Isso é um dos melhores livros de comentários da lei de propriedade industrial brasileira, e o Douglas Gabriel Domingues diz, ó, hoje mesmo na doutrina italiana, todo mundo qualifica propriedade industrial como direito de monopólio. Aqui,
tem um dos melhores textos de mainstream sobre propriedade intelectual. É de um português chamado José Oliveira Ascensão, professor da Universidade de Lisboa. Ele começa dizendo, os direitos intelectuais não são propriedade. E aí ele fala, os bens intelectuais não são raros. Mesma perspectiva austríaca, os não são raros é que não são escassos, né? Como dissemos, são ubíquos e inesgotáveis, são passíveis de utilização cumulativa por todos, sem constrangimento para ninguém. Cabem assim na liberdade natural. Portanto, naturalmente, não seria objeto de apropriação. Assim se viveu durante milênios, desde o aparecimento do homem até quando? A invenção da imprensa, como eu expliquei a vocês. Então, nem defensor da PI hoje diz que PI é propriedade. Aí você diz assim, André, por que se chama de propriedade? Quem responde é o próprio José Oliveira Ascensão. Ele diz, a qualificação dos direitos intelectuais como propriedade derivou da necessidade histórica de dar outro nome aos antigos privilégios e persistiu graças à ambivalência da noção de propriedade. A Revolução Francesa foi em primeira linha orientada pelos homens da pena, portanto, os principais interessados na proteção dos escritos. Rapidamente engendraram uma justificação de proteção que lhes interessava. Essa passava pelo recurso à propriedade. Ou seja, ele diz, chamaram de propriedade porque justamente eram monopólios, só que na época que começaram a limitar os monopólios, que o Estatuto dos Monopólios do James I, disseram, rapaz, monopólio é um negócio muito ruim, a gente tem que dar outro nome aqui. Deram o nome de propriedade. E usaram o teórico mais influente da época, John Locke. Né? Embora a tese tenha perdido nos tribunais, o nome propriedade pegou. Né? E é por isso que é chamado de propriedade intelectual até hoje. Mas não é, a partir de hoje nunca mais chama de PI, é MI, monopólios intelectuais. Aí você diz, André, mas vem cá. Aí é onde vão entrar todos vocês agora, viu? Vocês entram todos nessa categoria aqui. André, se não são propriedades, são monopólios, já me convenci, realmente não é exclusividade austríaca, você explicou historicamente, beleza. Mas então por que é protegido até hoje? E por que eu concordo? Né? Você concorda por causa de quê? Porque o argumento hoje mais forte em defesa dos MI, dos monopólios intelectuais, é esse, é o argumento utilitarista. Todos vocês, ou quase todos vocês, devem acreditar nisso aqui. Ainda que criações ou invenções não possam ser consideradas como propriedade, é preciso conceder direitos de exclusividade sobre elas como forma de estimular a inovação, o desenvolvimento tecnológico, o progresso científico. É ou não é o que muitos de vocês pensam? Se não tiver MI, as empresas não vão investir, o pessoal não vai criar mais e tal. Vamos lá. Esse é o argumento padrão. Eu peguei aqui, 3 textos de autores mainstream que defendem exatamente isso. Eu vou passar rápido porque a gente está com o tema. Mas quais são os problemas desses argumentos utilitaristas? Primeiro, o que a gente chama de evidence free zone. Não há evidências sobre isso. Me mostrem um estudo sério com dados que diga que por causa de PI há estímulo à inovação, que sem PI não teria. Me cite um, não tem. Né? Hayek já tinha percebido isso. Eu duvido que exista alguma grande obra de literatura que não seria produzida caso fosse o autor incapaz de obter um direito de exclusividade. Do mesmo modo, reexames recorrentes do problema da facilidade de reprodução não demonstraram que a obtenção de patentes, de fato, aumenta o fluxo de novos conhecimentos técnicos. Pessoal, há outro problema aqui. Toda a nossa perspectiva sobre PI é ocidental. Vocês esquecem, por exemplo, que a China é o berço da maioria das invenções de todos os tempos. E tinha PI lá, era? Na época, tudinho, naquela China imperial que descobriram aquele negócio, tudinho que eles descobriram. Não tinha nada. Como é que você explica isso? Explique, Bruno Gachagher. Você que é um grande estudioso da China imperial. Mentira, nunca nem... Olha, pessoal, não há... É uma zona livre de evidências. Não há. Os argumentos são, assim, retóricos. Né? A nossa perspectiva é toda ocidental. A gente esquece, por exemplo, da China, a gente esquece de uma série de mercados que não têm propriedade intelectual e são muito inovadores. Eu cito já alguns. Outra coisa é esse mito do desenvolvimento tecnológico. Os estudos que existem dizem exatamente o contrário. Eu cito para vocês alguns. 2 estudos aqui que mostram que fizeram estudos empíricos e mostraram. Esse aqui, publicado no Journal of Economic Perspective, em 2013, receita. Olha o que ela diz. No geral, o peso da evidência histórica existente sugere que políticas de defesa das patentes, que garantem fortemente direitos de propriedade intelectual às primeiras gerações de inventores, podem desencorajar a inovação. Ao contrário, políticas que encorajam a difusão de ideias e modificam leis de patentes para facilitar a entrada e estimular a concorrência podem ser um efetivo mecanismo de incentivo à inovação. O outro excelente livro do Butler Sheff, lá do Instituto Mises, do Alabama,
né, uma crítica libertária à propriedade intelectual, ele diz: patentes e direitos autorais inibem o processo criativo, desencorajando a troca de informações relativas a uma determinada linha de pesquisa ou exploração. Outra coisa que acontece, distorção na alocação de recursos. Há um superinvestimento em áreas patenteáveis e um subinvestimento em áreas não patenteáveis. Ou seja, consequências não intencionais da intervenção. Quem aqui já viu o Shark Tank? Aquele coisa. Toda hora que vai, principalmente no americano, quando alguém vai aparecer lá, tem patente? Tem não, quero não. Próximo, pode ver. Quase sempre eles perguntam se tem patente ou se tem... Ou seja, há uma distorção total na alocação de recursos. Você superinveste em áreas com patentes, porque o pessoal quer retorno financeiro, pessoal. Não confunda estímulo à inovação com retorno financeiro fácil, né? Então, há uma distorção muito grande na alocação dos recursos. Outra coisa que acontece aí, deixa eu ver se nesse ponto eu estou esquecendo de falar alguma coisa. Você tem, por exemplo, o mercado da moda. E já o João vai colocar aí um vídeo, ele não vai passar o vídeo, que eu sei que não vai ter tempo, mas só para vocês verem depois desse vídeo que mostra. Moda não tem PI não, viu? Não tem PI não na moda. Tem marca, que é outra coisa, mas não tem PI nenhuma na moda. Todo mundo se copia, todo mundo se imita, se lançou, e é uma das indústrias mais inovadoras e mais rentáveis do mundo. E essa professora, Joanna Blakely, mostra isso muito bem numa palestra do TED, que eu recomendo vocês fortemente que vejam. A gente assistiu lá na pós, surpreendeu todo mundo, não foi? Outra coisa que acontece, isso aqui é fundamental, há uma paralisação total do brainstorming que existe em qualquer época de criação. Vem cá, vocês acham que quando surge uma invenção, era só aquele cara que estava pesquisando, era? Eita, surgiu essa invenção, inventaram esse copo aqui, era só esse cara que estava há 30 anos pesquisando sobre esse copo, Eu sei, mas vai ter que passar um pouquinho. Rapaz, tinham milhares de pessoas desenvolvendo para chegar nessa ideia desse copo. Tinha milhares de pessoas. Sabe na época do avião, quantos pioneiros da aviação existiam pesquisando aviação no mundo todo? Mais de 1000. Mais de 1000. Sabe na época de James Watt, quando ele desenvolveu o motor lá, sabe quantos tinham pesquisando sobre aquilo? Mais de 100. Tu acha justo conceder ao primeiro que chegou e conseguiu alguma coisa que patentear? E o brainstorm que para depois disso tudo? Porque às vezes você chegou no primeiro invenção, mas eu chegaria no melhoramento antes de você, e ele chegaria no outro melhoramento, e ela no outro melhoramento. Eu aproveitaria algo depois que você lançasse, eu ia ver algo. Ih, rapaz, eu estava fazendo isso errado e chego antes. Você olharia algo do meu, melhoraria, ele melhoraria. Esse brainstorm para com a patente, né? Outra coisa, outro problema que há é aquele que tem a patente, ele relaxa, e aqueles que não têm a patente ficam desencorajados a inovar. Cito dois casos para vocês famosíssimos, James Watt e os picareta lá dos irmãos Wright, né? O caso de James Watt é fantástico. Ele e o sócio dele lá, o Bolton, o capitalista, o investidor, eles passaram o tempo da patente todinha deles processando todo mundo que fazia alguma coisa. E vários motores melhores do que os deles foram tirados do mercado porque eles ficavam processando. Fizeram um lobby para ampliar o prazo de patente no Congresso. Sabe quem foi defender lá no parlamento contra o aumento das patentes deles, Dr. Bruno Garchagen? Edmund Burke foi lá e fez um discurso eloquente. Olha aqui, ó. Edmund Burke foi no Congresso e fez um discurso eloquente contra a ampliação da patente, mas perdeu. Cadê? Onde é que estão? Aqui, isso aqui, ó. O grande estadista Edmund Burke falou eloquentemente no parlamento, ele conseguiu. Esse cara aqui, esse Hornblower, coitado, ele dançou, tá? Aliás, até acho que até o nome daquele negócio Blauer que tem é por causa dele. Ele tinha um motor muito massa que ele tinha desenvolvido, foi processado, teve que tirar. Assim que a patente de James Watt saiu, caiu em domínio público, 6 novos motores entraram, e novos desenvolvimentos de motores entraram no mercado. Inclusive outros excelentes motores melhores do que dele, que impulsionaram muito a Revolução Industrial, criando barco a vapor, não sei o que, a vapor. Ou seja, as patentes, nesse caso, atrasaram em muito o desenvolvimento tecnológico. Outro exemplo é o caso dos irmãos Wright, né? Na verdade, não houve batalha no céu nenhuma, não, com os irmãos Wright. Houve uma batalha, foi nos tribunais. Ficavam processando todo mundo. Não é à toa. Enquanto na França, Santos Dumont, que era amante da ciência, estava nem aí, mostrava tudo, a garagem dele era aberta, tal. Havia mais de 200 pioneiros na França tentando descobrir a aviação, e o brainstorm era grande. Onde é que se desenvolveu melhor a aviação? Nos Estados Unidos? Que esses picaretas ficaram tentando pegar patente do escritório de patente, fazendo teste escondido numa fazenda com catapulta lá para tentar voar?
ou na França, que tinha o brainstorm, todo mundo era livre? Na França. Tanto que na guerra os Estados Unidos voaram com que avião? Com aviões franceses. Não voaram com o avião dele, não. O avião dele caía tudo de uma porcaria. Enquanto isso, Santos Dumont desenvolveu o Demoselle, que é o protótipo do ultraleve hoje, muito melhor. Ou seja, leiam um livro também que fala dos mitos do inventor solo. Essa ideia que alguém inventa algo sozinho é uma picaretagem da maior do mundo, rapaz. Para você conceder direito de patente. Aqui, ó. Olha esse gráfico. Os processos de patente. Quem processa quem? Patente só gera isso hoje. Briga em tribunal. Né? Briga em tribunal. Olha esse gráfico, é fantástico. Ó. A Google... A Google não, como é? A Apple comprou a Motorola só por causa do portfólio de patente dela. Depois viu que foi um investimento errado e vendeu a Lenovo. Né? Olha aqui, ó. Quantidade de processo. Isso em 2013 que sofreram. Ó. Quantidade de processo. E além disso, tem os famosos trolls de patentes, né? Isso aqui são os casos de patente, tudo isso é os casos de troll de patente. Sabe o que é troll de patente? São aqueles caras que fazem patente não para desenvolver, só para ficar processando os outros. Aqui tem uma lista dos maiores trolls de patentes, ó. Tudo os trolls de patentes, ó, que é o que tem hoje. E você defende PI, você defende esses caras. Você defende isso aí. Você acha que PI você está defendendo o pequeno inventor, aquele professor Pardal que está ali, não sei o que é. Está defendendo big company, você está defendendo rate seeking, você está defendendo troll de patente, você está defendendo concentração de mercado, é isso que você está defendendo. Aí você pergunta assim, André, mas PI é a chave do sucesso? Vai perguntar para os empreendedores que atuam nessas áreas, é nada. O que é a vantagem do sucesso é o quê? É ser o primeiro, é ser o pioneiro. 3 exemplos de pioneiros que hoje não são os melhores, mas continuam sendo líderes de mercado. Opa, pioneiro aí foi esse táxi. Foi o quê? Esse táxi. Começou em 2011. Ah, mas a plataforma é diferente, né? Era táxi, pô. Então era táxi, pô. Não era um carro livre, o motorista lá era táxi. O cara tinha que ter a licença. Não, mas era táxi. Aqui. Eu podia ser sem ser táxi? Eu podia ser motorista sem ser taxista, sem ter licença? Então. Eu sei, mas eu quero dizer que é um modelo diferente porque foge do licenciamento estatal. iPhone. Sabe quanto tempo demorou para o iPhone ter um concorrente sério no mercado? De 1 a 2 anos. Sabe quanto a Apple lucrou nesse período? Mais do que você pode imaginar. Mais do que o suficiente para ter retorno a qualquer investimento que ela fez. Sabe qual é o tempo de engenharia reversa no mercado farmacêutico? Que muita gente acha que tem que ter para 4 anos. 4 anos você sozinho vendendo um medicamento, meu amigo. É tempo mais do que suficiente para você recuperar qualquer investimento. Então, empreendedor, quando inova, quando faz pesquisa, gasta dinheiro para pesquisar, desenvolver produto, é para ser o primeiro, não é para ter patente não, né? Olha aqui, ó. Aí você, André, existem mercados, exemplos de mercados sem enforcement de IPI, que são inovadores e onde os agentes se sentem estimulados a inovar? É o que mais tem, meu amigo. Baldwin e Levine, isso aqui foi o professor Fábio Barbieri que mandou eu ler. Michele Baldwin e David Levine, Against the Intellectual Monopoly, um livro que qualquer um aqui lê e continuar achando que patente é algo bom, eu mudo meu nome. Eles mostraram que todos os setores que não têm enforcement de IPI são inovadores e setores que têm enforcement de IPI não são inovadores. Né? Eles citam, por exemplo, o caso da indústria pornográfica, que é muito mais inovadora do que a indústria cinematográfica normal. Foi lá onde surgiu, por exemplo, se desenvolveu tecnologia de vídeo streaming. A gente está transmitindo ao vivo aqui, né? Isso aqui surgiu na indústria pornográfica. Tem método de pagamento online, né? PayPal e... Não é, o PayPal não é o nome, não tem nada a ver não, mas tudo surgiu na indústria pornográfica. Aquelas tecnologias de propaganda pop-up surgiu na indústria pornográfica. Por quê? Porque inovação, precisa inovar, precisa estar à frente dos demais. Esse estudo é fantástico, de Ronaldo Lemos. Ele apoiou o Marco Civil, mas ele é um cara muito bom, professor da GV, cara top em inovação no Brasil. Tecnobrega, o Pará reinventando o negócio da música. Ele mostra que a ausência de propriedade intelectual faz surgirem novos modelos de negócio também. Isso é a concorrência, porque às vezes você fica muito preso a um modelo de negócio, você esquece sem patente, pode surgir novos modelos de negócio. Ele estava me falando, André, mas eu passei 10 anos desenvolvendo bilhões para desenvolver um remédio, vou soltar esse remédio no mercado, amanhã todo mundo faz engenharia reversa, faz meu remédio. Não vende o remédio, vende a cura? Pode ser que isso acontecesse se não tivesse patente de medicamento. Eu não vou jogar um remédio no mercado, porque eu sei que alguém vai fazer uma engenharia reversa, vai descobrir como eu fiz aquele remédio, vai comercializar. Eu digo, você tem esse problema? Vem aqui que eu te curo. Novos modelos de negócio surgem. O Tecnobrega mudou. Pararam de ficar processando pirata, tudo. Mudou. Eles passaram a incentivar a pirataria, isso acontece hoje, e eles passaram a ganhar muito mais dinheiro com show do que com venda de CD.
Isso hoje acontece em vários mercados, documentaristas de YouTube e de Vimeo. Aqui a gente tem um fenômeno da internet, que hoje é um novo modelo de negócio que surgiu para muita gente, fazer vídeo na internet e ganhar dinheiro. Quem é o maior humorista hoje do Brasil, que ganha mais dinheiro? É alguém que está na Globo, que está no seu... Não, é o Whindersson Nunes, um cara que fazendo vídeo com a porta do banheiro aberta, a privada aparecendo, sem camisa, todo sujo, fazendo vídeo palhaçada, é o cara que mais ganha dinheiro hoje na internet. Nosso modelo de negócio surge, meu amigo. Sem PI é isso, o mercado se reinventa. Outro exemplo é esse estudo aqui, ó, desses dois economistas americanos. Eles fizeram uma análise do mercado de música, vídeo, jogo e livro na internet depois do negócio de compartilhamento de dados. E mostraram que houve um aumento na inovação, aumento na produção, aumento de ganho de todos os atores desse mercado. E outra coisa, nem os grandes empreendedores hoje estão mais achando que PI vale a pena, que PI é chave de sucesso. Já ouviram falar nas tecnologias open source, né? Esse cara, essa 3D Robotics aí, é uma empresa que tudo dela é aberto, ela criou um fórum com usuários, com nerds, tudo, e fica usando os próprios desenvolvimentos deles para criar novos modelos, para melhorar os produtos, tudo aberto. Vocês conhecem Elon Musk, o que ele disse, né? A Tesla abriu todas as patentes dele, que ele viu que o mercado não estava se desenvolvendo, ele estava gastando muito dinheiro para pesquisa tudo, e ele disse, é muito melhor ouvir meus usuários, ouvir as pessoas, abrir tudo, isso vai me ajudar a desenvolver. Abriu tudo. Há também esse caso aqui, ó, a Ember é uma impressora 3D de código aberto da Autodesk. Essa 3D Robotics aqui é empresa de drone, viu? Ele usa, é tudo aberto, faz prótese também. E essa aqui é uma impressora 3D. Ou seja, até os empreendedores hoje estão vendo que patente não estimula a inovação, coisa nenhuma. Então esse cara aqui que foi lá no Jô Soares disse que copiar é um roubo, tal, como um furto comum. Eu gosto mais dessas pessoas aqui, ó. Pirataria de Game of Thrones é um elogio. Os próprios empresários hoje estão vendo que isso não faz mais sentido. Ou seja, tanto a teoria quanto a prática sugerem que patentes podem ter um efeito de equilíbrio parcial de criar incentivos para inventar. O efeito de equilíbrio geral para a inovação é negativo. As evidências históricas internacionais mostram que, enquanto sistemas fracos de IPI aumentam ligeiramente a inovação com efeitos colaterais limitados, sistemas fortes de patentes retardam a inovação com muitos efeitos colaterais negativos. Isso é Baldwin e Levine. Resultado, você defende PI, beleza, você é um defensor de monopólios, ficou sabendo hoje. Você acha que PI incentiva a inovação? Compadre Washington tem um recado para você. Obrigado, pessoal, desculpa aí o tempo. Eu sei que não vai ter pergunta porque eu estourei o tempo demais, né? Desculpa aí.